Fantasmas que não sabem, que já estão livres. Dois homens extremamente cruéis que fizeram com que muitas pessoas inocentes conhecessem um inferno na Terra. Mistérios que nunca se resolveram. Fica aí. Essa noite vamos conhecer mais duas fazendas brasileiras assombradas e amaldiçoadas por um passado tenebroso. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. E como vocês pediram bastante, eu trouxe a segunda parte das fazendas assombradas pelo Brasil. São duas fazendas e nelas, no que restou de suas estruturas, há muita dor, muito medo e muito sofrimento gravados. E como a gente já sabe, isso não desaparece com o tempo. Muito pelo contrário, só aumenta à medida em que mais energia vai se acumulando. São lugares lindos, mas manchados com uma maldade e um sadismo sem limite. Então vamos primeiro lá para os lados de Rio Claro, interior de São Paulo, mas precisamente no distrito de Ajapi. A Fazenda Angélica é considerada um dos lugares mais assombrados do Brasil. E quem teve a sorte de conseguir ir até lá fazer uma visitinha, conta que já de cara sente um ar muito pesado, principalmente os que são mais sensíveis. E não é para menos. Tudo o que aconteceu lá deixou suas marcas. A fazenda, que antes era de propriedade do London Bank, foi arrematada pelo coronel Walter Martins Pereira, o barão de Grão-Mogol. E a partir daí, a história se inicia. A começar pelos que dizem sobre o nome do bairro onde está a fazenda, Mata Negra. Há divergência sobre esse nome. Uns falam que seja pela escuridão, pela energia ruim da mata no local. Já outros têm uma versão bem mais sombria. O nome Mata Negra seria porque ali as escravas que eram obrigadas a serem amantes do barão eram assassinadas depois de não serem mais atraentes para ele. Ainda hoje na região há cemitérios e construções daquela época. O casarão foi construído em uma área de natureza privilegiada, para não dizer maravilhosa, perto do que hoje em dia é uma pequena nascente, mas que na época era um rio. A obra começou a ser erguida em 1883 pelo trabalho de escravos procedentes de Minas e da Bahia, e ficou esplêndido. E assim como o casarão, toda a área da fazenda é assombrada. E vale lembrar que era uma região com grande concentração de escravos. E eu não preciso nem contar como eles eram tratados na Fazenda Angélica. O que se sabe é que o barão era muito cruel com aqueles que trabalhavam para ele. Além do trabalho exaustivo, castigos, torturas, o barão tinha uma maneira de cuidar dos trabalhadores que estavam velhos, fracos, doentes, que não dariam mais conta do serviço. Assim também como das crianças, que eram consideradas indisciplinadas e malcriadas. Ele ordenava ao capataz que os amarrasse, mãos e pés. Nos pés, uma pedra bem pesada, e depois disso, os jogava no rio. Aquele mesmo, que hoje é só uma nascente. Hoje o casarão está bem deteriorado pelo tempo, tanto que as visitas só são permitidas do lado de fora, já que os pisos, o forro, tudo que é de madeira está podre e caindo. Mesmo assim, a fazenda ainda está ativa, e eu digo por parte dos vivos também, porque há uma grande plantação de cana. Mas mesmo não podendo entrar no casarão, já dá para sentir a atmosfera pesada e de tristeza, e também para testemunhar as manifestações daqueles que tanto sofreram ali. São vistos vultos e sombras por todo canto. Pessoas já ouviram gritos vindos não só da área externa da fazenda, quanto de dentro do casarão. E é de lá dentro também que vem barulhos que acusam que há movimentação. São vozes, portas batendo e vultos que são vistos através da janela. E, como a gente já viu aqui, é impossível que alguém, pelo menos vivo, esteja lá. Outros relatos contam sobre uma aparição olhando pela janela do sótão. E acredita-se que se trata da esposa do barão. Ela também teve sua vida destruída pelas maldades do marido. Conta-se que o barão mantinha vários casos com suas escravas, e foram muitas, mas que ele teria se apaixonado de verdade por uma delas. Ao saber disso, a baronesa, claro, ficou irada e ordenou ao capataz que matasse a moça. E isso deixou o barão mais irado ainda e, para castigar a esposa, a trancou no sótão. Esse cativeiro durou 7 anos e aos poucos a mulher foi enlouquecendo, literalmente. Gritava, esmurrava e começou a cortar a si mesma
com o próprio sangue, escrevia e desenhava nas paredes. E alguns dizem que há resquícios dessas mensagens e desenhos, que ainda estão lá e que seus gritos de desespero e loucura ainda podem ser ouvidos. Outros relatos são de que ela teria se jogado pela janela. Mas isso não é confirmado, porque se ela fez isso, sobreviveu, já que sabe-se que o barão em seu leito de morte a teria chamado para pedir perdão. Claro, ela não aceitou. Paralelo a tudo isso, já estava em andamento todas as articulações e planejamentos para colocar o fim à escravatura. E Rio Claro foi um dos primeiros lugares a libertar os escravos. Então, o barão de Grão-Mogol começou a fazer o mesmo. E isso faz com que muita gente defenda que a crueldade do barão seja só uma lenda. Mas pelo menos eu acredito que ele tenha se apressado em libertar seus escravos somente para fazer uma média e abafar toda a sua crueldade. O barão de Grão-Mogol morreu em 15 de dezembro de 1890 e foi sepultado no cemitério São João Batista, em Rio Claro. Seu corpo permaneceu lá por 30 anos. Só que depois desse tempo, a neta do barão encontrou alguns documentos antigos, e entre eles o testamento do avô, que expressava claramente sua vontade de ser sepultado em suas terras. Ela então decidiu cumprir a última vontade do avô e seus restos mortais foram transportados para um túmulo na sua fazenda. Quando o canavial está alto, o túmulo fica completamente escondido, mas depois da colheita, é literalmente uma sepultura no meio do nada. Já foi profanado, vandalizado, teve sua cruz derrubada e recolocada, e até a placa foi roubada. Há pessoas que dizem que na realidade tem muitos outros restos mortais fazendo companhia ao barão. São de muitos escravos enterrados. Ali seria um cemitério. Muitas velas, objetos, rosários são deixados no túmulo. Parece que as pessoas querem acalmar a alma do barão ou encaminhá-la depois de tanta maldade em vida. Pode ser também, como muita gente acredita, que estejam lá para acalmar todas as almas aflitas em volta da sepultura e também por toda a área da fazenda. Há quem vá até lá para deixar trabalhos e feitiços perto da cruz, provavelmente para aproveitar a energia ruim que paira ali para potencializar os rituais. Mas tem muitos relatos de aparições assustadoras, inclusive do próprio barão, que não consegue encontrar a paz. E como eu disse antes, tem sim pessoas que garantem que o barão de Grão-Mogol era um homem bom, um senhor de escravos normal, como tantos na época. Bom, não é isso que as manifestações estão mostrando. Não parou por aí, não. Para esse vídeo não ficar muito comprido e para eu receber a visitinha de vocês amanhã, nós vamos continuar essa história amanhã. E ó, se vocês acharam que essa fazenda é macabra, ela é um parquinho de diversão, perto da que eu vou apresentar amanhã. Então eu espero vocês na mesma hora, para a segunda parte das fazendas macabras no Brasil. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.